Muito bem, vamos dar início então a nosso capítulo 7, falando sobre o Antigo Testamento. Pessoal, nós falamos que estamos fazendo um curso teológico, transformamos a nossa escola bíblica num curso teológico, porém, quero deixar bem claro para vocês, nós já tivemos o curso teológico à parte e é imprescindível, é fundamental que vocês leiam o livro-texto. O livro que vocês compraram, ele não é todo reproduzido aqui. Há detalhes, há informações. Leiam o capítulo, quer antes, quer depois, mas leiam o livro. Eu não costumo ler o livro aqui, ver textos, esse tipo de coisa. Tem gente que diz assim, se for para eu ir para a escola dominical para ler a revista, eu leio em casa. Então você vai fazer o seguinte, você lê mesmo em casa, porque aqui eu não vou ler. E aí, se você ler antes, você pode tirar as dúvidas aqui. E se você ler depois, você tem meu WhatsApp. Pode tirar as dúvidas lá também. Mas então, estude a lição, não dispense o livro, porque ele tem informações fundamentais, tá bom? Então, nós vamos ver o capítulo 7, sobre como a Bíblia foi preservada. Um detalhe, eu passei para vocês já uma tarefa, e ela não está esquecida, que é você fazer a linha cronológica dos 6 primeiros capítulos de Gênesis, aqueles autores principais. Eu vou cobrar isso porque eu vou trazer pronto para vocês a minha, para ver se vocês entenderam. Como é que a tradição oral, ela permaneceu intacta. Por exemplo, nós sabemos de toda a criação, Adão passou por tudo aquilo, a queda, mas depois de Noé, note que ao dilúvio, restam apenas Noé e seus filhos e suas noras. Como é que você pode ter certeza que a informação que Noé passou para frente era de fato uma história legítima, inerrante, ouvida de Adão? Eu vou dar algumas informações para você que talvez você nunca tenha prestado atenção. Então eu queria que você visse isso na sua própria Bíblia antes. Então, primeira tarefa, faça uma linha cronológica dos personagens principais de Adão a Noé. Não é muito. 10 linhas numa folha, está pronta a cronologia, tá bom? Primeiro ponto. Segunda, eu já tenho citado bastante, mas não dei como tarefa, hoje eu vou dar. Algum de vocês chegou a ver, ou no YouTube, ou pesquisou na internet, sobre os manuscritos de Qumran? Acho que não. Acho que esse até o nome é meio esquisito, né? Mas eu vou dizer para vocês hoje. Fica a tarefa aí. Veja, estude, procure saber o que é. Os manuscritos de Qumran. Como é que escreve Qumran? É Q-U-M de Maria, um R só, A. Eu não sei como é que você vai encontrar, se é com N ou com M, tá? Qumran. Com N de navio. Então, exatamente. Então, Q-U-M-R-A-N no final. Q-U-M-R-A-N. Procure se aprofundar, principalmente vocês jovens. Por quê? Porque há muito ataque na universidade e na sociedade dizendo que papel aceita tudo e que a Bíblia é algo que já foi distorcido no decorrer dos séculos. O achado, esses manuscritos de Qumran, que eu vou falar aqui hoje para vocês, inclusive houve até uma brincadeira aqui, né, do pastor que, procurando uma das suas cabras, jogou a pedra lá dentro e quando jogar a pedra lá, alguma coisa, Então, acerca dos manuscritos de Qumran, você vai ver a importância que ele tem e o quanto isso comprova a veracidade do livro que você tem. Então, é sobre isso que nós estamos falando nesta noite, como a Bíblia foi preservada. Já vimos um pouco do Antigo Testamento a semana passada. Hoje nós vamos ver algumas evidências históricas, teológicas, arqueológicas da palavra de Deus, mas limitando-nos mais ao Antigo Testamento. Então, a origem dessa palavra que você tem na mão, o Antigo Testamento, ele de fato acontece ali pelo ano 1400. Por quê? Porque é quando Moisés está escrevendo. Então, algumas datas, para quando você lê a Bíblia, guarde, isso não é difícil, tá? Algumas datas você deve ter na mente arredondadas, para você se situar. Então, você tem a criação. Depois da criação, o grande personagem do Antigo Testamento que aparece é Abraão. Guarde que Abraão viveu em torno de 2000 anos.
cerca de 2000 a.C. Guarda essa data redonda. 2000 a.C. Moisés, olha lá, a origem da palavra, 1400. Moisés, ele vai sair com o povo do Egito e vai para o deserto ali por volta do ano 1400. Eu estou ciente de que há um debate se seria 1400 ou 1200 e alguma coisa, mas isso não é relevante para o nosso momento aqui agora. Guarde como 1400, você vai estar tranquilinho, não há problema. Outra data que você deve guardar, o reinado de Davi. Davi reinou em torno do ano 1000. Então olha como é fácil. Abraão 2000, Moisés 1400, Davi 1000. Agora, 3 datas só, não é difícil, e redondas. Agora, se você quiser adiantar um pouquinho mais, aí é fácil. Depois de Salomão, Israel ele se divide. 10 tribos ao norte que ficam como nome de Israel. Israel, então, são as 10 tribos do norte. E o reino dividido, as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam apenas com o nome de Judá. Então, o reino de Israel e o reino de Judá. Essas 10 tribos, elas vão ser levadas para o cativeiro da Assíria. Que ano acontece isso? 721 a.C. 721, tá? E aí você vai ter, depois de alguns séculos, você vai ter as 10 tribos, Judá e Benjamim, as 2 tribos, Judá e Benjamim, sendo levadas para o cativeiro babilônico, o cativeiro da Babilônia. Quando aconteceu isso? 486. Não foi uma leva só. Às vezes tem gente que fala, pastor, mas eu vi aí 500 e pouco. Sim, Nabucodonosor, ele levou o pessoal por levas, por etapas, não foi todo mundo de uma vez só. Mas tradicionalmente se tem a data de 486 quando a gente se refere ao cativeiro babilônico, tá bom? E aí, inclusive, quando você vai estudar as 70 semanas de Daniel, aquela coisa toda, aí você vai pegar a data da volta de Esdras e Neemias, e aí são detalhes. Então, são algumas datas que você vai se familiarizando no Antigo Testamento e vai te ajudando. Então, vamos guardar essas 5 datas? Vamos lá. Abraão, 2000. Moisés, 1400. Davi, 1000. As 10 tribos vão para o cativeiro da Síria em 721. E as 2 tribos vão para a Babilônia quando? 486. Pronto. É bom você guardar essas datas. As 3 de cima, as 3 primeiras, 2000, 1400 e 1000, é bom por causa do seu estudo da Bíblia. 721 e 486 é bom quando você está na escola estudando história e você vai fazer um paralelo do que estava acontecendo no mundo enquanto Israel estava passando por sua história. Por exemplo, você vai saber sobre o famoso império de Alexandre o Grande. Ele está acontecendo na época em que Esdras e Neemias estão vindo reconstruir o templo. Quando é que vai acontecer a divisão do império de Alexandre o Grande? Durante o período do silêncio profético, aqueles 400 anos. Ah, mas eu vi lá que na Bíblia Católica Romana tem o livro dos Macabeus. Pastor, eles existiram? Existiram. Foi uma família de judeus que criaram uma revolta contra o Império Romano. Isso daí aconteceu quando? Durante aqueles 400 anos de silêncio profético. Essas coisas pequenas vão ajudando você a organizar o seu conhecimento bíblico do Antigo Testamento. Pastor, mas qual a relevância disso? O Senhor da história. Porque quando você chega em Gálatas capítulo 4, o Senhor vai escrever assim, através da pena de Paulo, né? Na plenitude dos tempos, inclusive num ano de cantata eu preguei isso, nos 3 lugares. Meu querido, Deus te abençoe, muitíssimo grato. Na plenitude dos tempos enviou o Senhor o seu Filho. Isso é um envolvimento total com a história. Toda a história da humanidade culminou naquele tempo, naquele exato momento em que Deus disse, chegou a hora. Agora as peças estão no tabuleiro da maneira como devem estar. Agora o Filho vai.
Então percebe que o Senhor, Ele é Senhor da história. E se vocês se lembrarem em uma das nossas primeiras matérias, vocês vão se lembrar que uma das maneiras em que Deus se revela é como? Dirigindo a história. Então, história, irmãos, ela tem a sua importância. Você não precisa guardar todas as nuances da história, detalhes, aquela coisa toda. A menos que você seja um apaixonado por isso. Mas, via de regra, você precisa ter alguns pontos, uma timeline assim básica na sua cabeça para você organizar quando você estiver lendo a sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Dito isto, nós temos a origem da palavra, que vai, e aqui eu me refiro ao Antigo Testamento, de 1400 Moisés até 400, cerca de 400, que é a época em que está vivendo Neemias e Malaquias. É nessa época, Zacarias e Malaquias, tá? Então, nós temos um período de 1000 anos para a formação do Antigo Testamento. Então, nós temos o início, os escritos originais de Moisés, esse período intermediário que são os registros históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, esse é o período intermediário. E nós vamos ter um encerramento aí com Malaquias, não é? Ele colocou Malaquias porque é o último dos profetas do Antigo Testamento, mas poderia ter colocado Neemias, que é o reconstrutor da cidade de Jerusalém, não é? Quem eram os guardiões? Quem que tomava conta? Quem que zelava para que tudo isso daí se mantivesse intacto? Os sacerdotes, principalmente. Eles eram instruídos, eram cultos, eram que providenciavam cópias, não é, das escrituras no templo sagrado, no templo que vocês conhecem do Antigo Testamento. Os reis, eles mantinham cópias sob sua posse direta, o rei também tinha sua biblioteca pessoal, então havia cópias do Antigo Testamento. Qual o material que era usado no Antigo Testamento? Papiro. O material da época era papiro, ok? Os profetas também eram guardiões, tá? Homens inspirados pelo Espírito Santo que valorizavam, transmitiam a palavra com trepidez e combatiam a idolatria. Então esses eram os guardiões da palavra do Senhor. Nós temos o desafio do tempo. Por quê? Materiais diferentes foram utilizados, né? Você deve ter estudado na escola. Algumas culturas usavam placas de argila, como os povos da Mesopotâmia. Cite para mim pelo menos um povo da Mesopotâmia. Muito bem, os Medos e os Persas, é verdade. Gente, mas tem um mais fácil, a própria Babilônia. Babilônia é um povo mesopotâmico, pessoal. Vamos lá, para quem fez o curso de teologia. Olha lá, mas vamos lá agora. Primeira pergunta, a mais fácil. Aonde se situa a Mesopotâmia? Muito bem, a Dilce falou, mas eu não vou explorar a resposta dela ainda por causa da segunda pergunta. Depois eu junto tudo. O que significa a palavra Mesopotâmia? Pessoal, meso significa meio, entre um e outro. E Potâmia vem do grego potamos, que significa rio. Então, Mesopotâmia significa meio ou entre rios. Quais rios? O Tigre e o Eufrates. Então, se você procurar no mapa o Tigre e o Eufrates, aquela região do meio, Mesopotamos, é a Mesopotâmia. E quais países hoje estão ali naquela Mesopotâmia? É o Irã e o Iraque. Agora uma pergunta curiosa para vocês. O Celso havia falado do povo persa, né? Uma curiosidade, isso é de fato curioso. Qual país atual era a antiga Pérsia? Qual país atual, não quais, qual país atual era a Pérsia? Parabéns, Celso, isso mesmo. Pessoal, vocês sabiam que o nome Pérsia para Irã foi mudado agora no século passado? Foi no século passado, século 20, A Pérsia sempre foi chamada de Pérsia. Em 1940 e alguma coisa,
Se a gente está falando de 2000 a.C. para cá, então veja, nós estamos falando de um período muito longo. Então eu posso dizer que a mudança foi recente, porque foi um século atrás. Nesse sentido, gente, Irã só passou a se chamar Irã, deixou de ser chamado Pérsia ontem. Então, pessoal, o Irã, ele é a antiga Pérsia. Às vezes a gente vê essas coisas na Bíblia, acha que está tão distante, né? Essas coisas não existem mais. Sim, existem, pessoal. Tanto existem que você está vendo hoje na televisão, no celular, todo dia. Ah, Israel está guerreando contra o Irã. Israel está guerreando contra a Pérsia. Quando aconteceu o problema de Gaza, um dia nós estávamos no acampamento no ano passado, ano retrasado, eu comentei com o Renato. Falei, Renato, quem é o povo de Gaza? Lembra quando a gente lia nos primeiros... veja bem, não é mesmo o povo, não é descendente, é a mesma região. Quando a gente lê na Bíblia, principalmente na época dos reis, não é? Que havia uma guerra contra os filisteus, você vai ver lá que as principais cidades dos filisteus eram Ecrom, Asdod, são todas cidades hoje. Gaza atual é a antiga terra dos filisteus. Aquela guerra de Israel com os filisteus é a guerra atual de Israel contra Gaza. A mesma coisa, pessoal. Só não é o mesmo. Não vai falar, então o pessoal de Gaza é descendente dos filisteus. Não. Os filisteus, num determinado momento da história, pegaram um navio e deram linha na pipa, sumiram, vazaram. Tá? Os que habitam lá hoje são outros descendentes. Tá? Na realidade, descendentes de Ismael, são árabes. Mas só para você ter uma ideia do quão próximo de você a história bíblica está, apenas mudando de nomes. Apenas mudando de nomes, tá bom? Então vamos lá, temos as placas de argila que foram usadas pelos povos da Mesopotâmia. Eu tinha parado aqui puxando a palavra Mesopotâmia. A durabilidade era alta, por causa do material, não é? E muitos relatos seculares sobreviveram até hoje. Então nós temos aí material antigo que os arqueólogos encontraram. Nós temos o papiro egípcio. Dessa vez você tem a plantinha do lado mostrando... Aquilo lá não é um enfeite bonitinho viu, só do slide, não. Ai, que bonitinho, o pastor colocou uma plantinha do lado do papiro. Não, não é. Aquele papiro pronto vem daquela plantinha ali, tá ok? Então, comprado por mercadores da Palestina em troca de madeira e azeite, comprava-se então o papel da época, não é? É extremamente frágil por causa da umidade e é destruído pelas chuvas da Palestina, sobrevivendo apenas na área seca do Mar Morto. Depois nós vamos ter os pergaminhos, que são feitos de pele de animais, vão surgir principalmente ali na Ásia Menor, na cidade de Pérgamo, daí pergaminho. E material já dos textos bíblicos do Novo Testamento, não é? São muito mais duráveis, não é? Mas se gastam com apenas o manuseio e o tempo, não é? Exigiam cópias contínuas para não desaparecerem, gerando evidências internas impressionantes. Essas então existem até hoje. Agora, o Antigo Testamento, escrito em hebraico, o pessoal, quando foi para a Babilônia, depois voltou com Esdras e Neemias, grande parte do hebraico foi reduzido a um povo cada vez menor, que é o que habitava a Palestina. Agora, a grande pergunta, e o povo que não voltou para Israel e era judeu? Como é que fazia para ler a Bíblia? Ah, pastor, lia em hebraico. Não lia. Não lia. Por exemplo, você vai morar fora. Você vai morar lá nos Estados Unidos. Você acha que seus filhos vão falar só português? Contrário. Eles vão falar português em casa porque os pais vão puxar. Eles vão falar o tempo todo em inglês. Agora, os filhos deles, vocês acham que vão falar o quê? Só em inglês. Pronto, na terceira geração, a língua morre. Curto espaço de tempo. Os pais que agora se tornaram avós, às vezes têm dificuldade até de conversar com os netos. Como eu conheci minha nona, a italiana que veio de fato da Itália, e eu me lembro que nem todo mundo da família, eu já era bisneto, né? Ela, minha bisavó. Eu chego lá, não vai demorar muito antes que vocês digam, né?
Que Deus abençoe toda essa alegria de vocês. Mas eu já tinha dificuldade de me comunicar com a minha bisavó. Por quê? Ela não dominava o português e eu não entendia nada de italiano. Então, 3, 4 gerações, pessoal, vai embora. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os judeus no exterior, os filhos vão tendo cada vez mais dificuldade em ler no hebraico. Hoje, se você quisesse preservar a Bíblia, você fala, a Bíblia foi escrita em português, mas no exterior ninguém mais fala português, em que idioma você traduziria o Novo Testamento? Para o inglês. Qualquer parte do mundo você encontra alguém, pelo menos, que domine o inglês, não é verdade? Aqui, por volta do ano 200 a.C., lembra, o período de silêncio profético, de Neemias até João Batista, quantos séculos foram? 4 séculos, 400 anos. Ali por volta do ano 200, o hebraico, meu amigo, ele se restringia ao povo que morava na Palestina. E o povo que ficou na Babilônia? Vocês sabiam que quando Esdras e Neemias eles vêm para Israel para reconstruir o primeiro templo, Esdras, depois Jerusalém com Neemias, não vem todo mundo. Tinha muito judeu lá fora que tinha ficado rico. Estou muito bem, obrigado. Vou sair daqui e vou lá para Jerusalém que não tem nada. Eu vou nada. Até a grande parte deles disseram o seguinte: vocês vão, eu pago. Vocês podem ir que eu ajudo. Tanto é que o judeu mesmo conta a história deles, né? Grande parte do que foi reconstruído em Jerusalém e do templo é porque os judeus ricos do exterior bancavam a construção. É o que nós fazemos com missões hoje. Quem aqui quer ir pregar o evangelho no Irã? Então, aí o que nós fazemos? Quando a gente pega alguém doido, chamado por Deus, loucamente apaixonado pelo Irã, a gente fala o que para ele? Pode ir, a gente envia o missionário, tá? Então nessa época, os judeus que estavam, a gente fala de judeus da diáspora, os judeus que estavam fora de Israel, espalhados pelo mundo, qual era o melhor idioma para se traduzir o Antigo Testamento para todo mundo ler? Na época, o grego. O grego. Porque embora o Império Romano estivesse tomando conta do mundo, eles conseguiram vencer e dominar os territórios, mas o Império Romano nunca conseguiu derrotar a cultura grega, de tão forte que ela era, de tão forte. Então, houve uma tradução do Antigo Testamento por volta de 200 a.C., chamado Septuaginta. Você vai ver em alguns debates por aí, alguns mais puristas, né, dizendo a Septuaginta. Não é Septuaginta. Eles falam isso porque, mas no grego não tem o G, é só o G, por causa do gama. Tá, irmão, mas eu não estou falando grego, eu estou falando português. Em português é Septuaginta. Então se alguém chegar para você, eu li a Septuaginta, você fala em grego com ele. Fala em grego com ele. Chega para ele e fala, Rucanas, calais? Uma vez eu caí na besteira em Londres de falar. Eu estava fazendo um teste de inglês para mudar de nível e conversando com o rapaz antes que estava chamando todo mundo para entrar, que nem eleição, a gente fica esperando, né, alguém que está na porta para pedir para entrar, e eu conversando com ele, ele falou, você é de onde? Eu falei, sou brasileiro. Que legal, tá? Eu falei, você? Aí ele, eu sou grego. Eu falei anteriormente a expressão errada, eu já emendei para ele, Ticanas, calais? Ele, calais e papapá. Eu falei, beleza. E disparou falar grego comigo. Eu falei, não, eu não falo. Ticanas, calais significa, como vai? Tudo bem? Como você vai? Não é? Todo mundo que não sabe falar inglês, que sabe falar? How are you? Aí o pessoal, I'm fine, thanks, and you? Acabou o inglês ali. I don't speak English. Mas acabou de falar. Então fui eu com o meu grego versátil, Ticanas, calais, e acabou. Aí continuei. Aí calei. Aí, Ticanas, calais, calei. Na hora. Então, pessoal, são as experiências que você vai tendo aí com essa questão de idiomas, não é? Pois é. Então, falar assim, Septuaginta é um purismo desnecessário. É a Septuaginta.
Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento todo para a língua grega. Só isso. Não tem novidade. Tá bom? Mas é uma tradução fortíssima, poderosíssima, importantíssima. Por quê? Porque o hebraico, você sabe que tem uma expressão em italiano que diz assim, tradutore traditori. O que significa? Significa todo tradutor é um traidor. Por que é traidor? Porque você não consegue transferir 100% de um idioma, todas as nuances de uma língua para outra. Eu costumo dar um exemplo muito fácil, muito batido inclusive, mas é verdadeiro. Como é que você traduz para o inglês saudade? Não existe. Não existe. Você vai falar, estou com saudade de você. A pessoa, I miss dear. Mas to miss é sentir falta. Está faltando alguma coisa, entendeu? Ele é fraco, ele é pouco. Para expressar o que o português fala, nossa, eu estava com uma saudade de você. Sabe, carrega aquela emoção, aquela coisa que enche a alma da pessoa. Né? Saudade para nós é uma palavra preciosa. Não é isso? Então, quando você vai estudar o Antigo Testamento e você tem algumas palavras que no próprio hebraico que você não reconhece, não entende, não consegue pegar a nuance, às vezes você vai para o grego, aí você pega a Septuaginta, e aí você compara a palavra grega com a palavra hebraica. Esses estudos, essas comparações, é o que nós chamamos de exegese. A gente vai para a interpretação do texto, a gente mergulha. Tá bom? A exegese é uma das ferramentas da hermenêutica. A hermenêutica é estudo de texto, você tem nas mais diversas áreas. A Grazi, o Fábio devem ter estudado na faculdade, a Kelly, interpretação de texto, a hermenêutica. Pois é, na área teológica nós temos a hermenêutica também. E aí temos um dos ramos da hermenêutica, que é a exegese, quando você mergulha desse jeito no texto. Por que eu estou dizendo tudo isso? A importância da Septuaginta. Você procurar em determinados textos difíceis do Antigo Testamento, o que em 200 a.C. já foi interpretado, como foi traduzido aquilo. Então ela foi elaborada muito antes da era cristã, não confundir com traduções gregas menores, essencial para tratar a história da preservação do texto, confirmou a precisão dos copistas ao ser comparada com textos hebraicos posteriores, enfim, ela tem uma importância histórica. Tem uma lenda, tem um mito atrás dela, porque Septuaginta significa 70. E alguém já disse que ela teria sido produzida assim. 72 eruditos judeus, talvez sacerdotes, copistas, teriam sido isolados, não é? Mas não em grupo, isolados e ainda separadamente. E foi dado a eles o Antigo Testamento para traduzir, e no final do trabalho deles, quando apresentaram os 70 trabalhos, estavam todos iguais. Muito bonita a historinha, mas não é verdade. Isso daí é só um mito, tá? Só para ilustrar, querer forçar o texto, mas é que nem aquelas montanhas que colocam quando Moisés está diante do Mar Vermelho. Montanha do lado direito, montanha do lado esquerdo, não tem montanha lá. Muito bem, a Vulgata Latina é a mesma coisa, é a versão agora do hebraico, o Novo Testamento em grego, e essa versão para o latim, tá? A Vulgata Latina, então ela é a versão do texto para o latim. Foi um trabalho de Jerônimo, por volta de 400 agora depois de Cristo. Jerônimo era um erudito da Igreja Latina, traduziu as escrituras para o latim. Então nós temos também a Vulgata. Eu não me lembro se eu tenho a Vulgata. Vou dar uma olhada nas minhas Bíblias lá. Se eu não tiver a Vulgata, eu compro uma, trago para vocês, para a gente ver todas no mesmo tempo. Até já dei uma pesquisada, eu só não comprei na hora, porque eu estou em dúvida se eu tenho ou não. Muito bem. A prova textual. A evidência. Jerônimo trabalhou com cópias hebraicas rigorosas, para ser o mais fiel possível, não é? A Bíblia hebraica do ano 400 depois de Cristo era praticamente idêntica à que usamos hoje. Então essas coisas servem para a preservação do texto, tá bom? Aí você tem os guardiões da era medieval. Eles eram meticulosos. Por isso que eu digo, quando a gente que estuda isso aqui, que tem conhecimento disso aqui, por isso que eu faço questão de passar para vocês aqui em sala de aula, quando as pessoas dizem assim, papel aceita tudo. Gente, dá vontade de dar risada. Essas pessoas ignoram
portanto, são ignorantes de fatos que é brincadeira. É brincadeira. Olha só, enquanto a Europa medieval ignorava o idioma original, os judeus perseguidos zelaram pelas escrituras. Como? Passo 1. Era feita uma cópia meticulosa, as escrituras eram transcritas com extremo cuidado reverencial. Tá? Passo 2. Os escribas contavam absolutamente todas as... Contavam o quê? Não contavam as palavras. Contavam as letras, para ter certeza que esta cópia é 100% fiel à cópia que está sendo abandonada. Esse era o rigor, para saber se todas as letras e versículos de cada livro estavam 100% corretos. Esta tinha de ser espelho, portanto, cópia exata desta. E aí o passo 3, o centro exato. Assinalavam o versículo central de cada rolo para garantir que nada foi adicionado ou removido. Isso servia de marco para o próximo copista. Já marcava para dizer, aqui não, jacaré. Não vai fazer serviço pouco, não. Quando você fizer a cópia desse manuscrito que eu fiz, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é o centro, é o marco. Se a contagem der errada, rasga isso daí e faz de novo. Esse era o rigor. Aí a pessoa vai para mim e diz assim, é papel, aceita tudo. Não é verdade, pessoal. Não é verdade. Isso daqui, e isso que eu estou dizendo para você, tem rigor histórico, tá? Isso daqui não é informação evangélica. Procure. Nós estamos falando, por exemplo, da Vulgata Jerônimo, é 400 depois de Cristo. 400 depois de Cristo, nem a igreja romana estava ainda solidificada como está hoje. Porque Constantino converteu-se em 300 e pouco. O século IV é quando a igreja católica começa a se tornar romana. Porque católicos todos somos. A palavra católico significa universal. Nós não somos católicos romanos. Nossa sede não está em Roma. Eu não devo nada ao Papa. Se ele der a mão para mim, não beijo. Eu cumprimento. Por educação, aperto a mão dele. Mas não vou beijar a mão do Papa. Tá ok? Então, isso que fique claro para vocês, tá bom? Que essa preservação do texto é antiquíssima. Aí, então, eu entro nos manuscritos do Mar Morto. Agora vou dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Aconteceu em 1947, o mundo acadêmico, então, não possuía textos hebraicos originais anteriores à Idade Média. Note, é isso aqui que eu quero que você preste atenção. Nós estamos falando de 100 anos atrás, menos, né? Dá 80, 70 e poucos anos. Há 70 e poucos anos atrás, os manuscritos que serviam para as nossas traduções eram manuscritos medievais, eram manuscritos da Idade Média, eram manuscritos ali por volta do ano 1000 depois de Cristo. Tá? Agora, aqui acontece um acidente. 2. Um pastor beduíno atira uma pedra em uma caverna da região de Qumran e ouve um som de vaso de barro quebrado. Já vamos colocar o vaso logo na frente, para não haver qualquer tipo de confusão. Então ouve um som de um vaso quebrado e ele chama atenção. E ele fica então, isso chama a atenção dele. E aí ele vai entrar nessa caverna e vai ver o que é, o que tem lá. E ele descobre retirada inicial desta caverna de alguns vasos, né? 7 manuscritos, levando à descoberta de milhares de fragmentos guardados pelos séculos. Pessoal, nessa região tem várias cavernas. Só que é um lugar inóspito. Não tinha por que irem lá atrás de alguma coisa nas cavernas. Depois que descobriram isso numa caverna, o que fizeram? Uma varredura. Aí foram entrando em todas. E aí então descobriram inúmeros manuscritos. E aí, pasmem. Pasmem 2 vezes. Primeira delas, encontraram inúmeros manuscritos e esses manuscritos, a maioria não, grande parte deles retroagia, datava do 2º século, anos 100 e pouco. Algumas décadas depois da morte de João, que morreu em torno de 95. Percebe? Você tinha cópias de 1000 anos atrás. Em 1947, você vai encontrar cópias de 1800 anos.
muito próximo ao que foi escrito. Esse é o primeiro susto. Gente, eu já li várias revistas sobre isso. Houve uma barulheira no mundo acadêmico inacreditável. Vocês estão vendo? Finalmente vamos descobrir que a Bíblia estava errada. Vamos conseguir provar agora as várias inserções que houve na Bíblia, o que eles aumentaram. Agora, vai, comunidade acadêmica, mostra para nós, revela os manuscritos, mostra para nós o que estava escrito. Agora vocês vão ver que a Bíblia de fato foi alterada. Lê do engano. Quanto mais manuscritos foram abertos, mais se comprovou de que as cópias que já haviam chegado a nós eram cópias fiéis. Eu, Senhor, velo sobre a minha palavra. Prova histórica. Prova histórica. Então, pessoal, leiam, vejam alguma coisa sobre os manuscritos de Qumran. Qumran é a região onde estão essas cavernas, tá bom? Você vai ver vídeos, vai ver o local, como é que era, vão contar a história para você. E isso ajuda a comprovar que esse livro, que para alguns só serve de desodorante, vive debaixo do braço só, não abre para nada, tá? Então esse livro você pode ler, porque é a palavra de Deus preservada pelo próprio autor. Tá bom? Isso é um tesouro. O tesouro de Qumran, a visão teológica. Escritos não bíblicos. Tinham escritos não bíblicos lá também. Mas pastor, que grupos eram esses? Vou dizer para você. Você não acha que o jeitão de João Batista, quando aparece na época de Jesus, você não acha que o jeitão dele é um jeitão rústico, que destoa do momento? Pois é, muitos dizem, uma grande parte dos eruditos acredita que João Batista fazia parte de uma comunidade chamada os essênios. Os essênios eram legalistas, aqueles camaradas rigorosos, que eles entendiam que mesmo entre os judeus, o judeu estava desviado. Então o que ele fazia? Ele se separava da sociedade e eles se juntavam no deserto em comunidades. São precursores dos atuais mosteiros católico-romanos, tá? Eles se juntavam em comunidade, viviam só entre eles e procuravam viver ao máximo ali as leis do Antigo Testamento, ao máximo, procuravam ser rigorosos, aquela coisa toda. E eles tinham leis, eles tinham regras, eles tinham um manual de disciplina, eles tinham um manual de culto. Então, quando aqui diz escritos não bíblicos, significa que nesses vasos foram encontrados manuais assim, regras de culto, as leis de funcionamento. São materiais não bíblicos, estou dando um exemplo para vocês, tá bom? Isso daí mostra também que muito provavelmente essas cópias que foram encontradas eram cópias feitas por quem? Por essênios. E se eles eram rigorosos legalistas, isso dá mais uma comprovação de fé de que eles eram rigorosos nas cópias que faziam. Percebe? Isso daí, ela não vai contra o histórico bíblico. Pelo contrário, endossa ainda mais. Gente rigorosa, e entre aspas, agora abusa um pouquinho do irmão João Batista, né? E gente doida, que nem João Batista, eram doidos que pegavam o texto e falavam, você toma cuidado com isso daí, senão a gente bota você para fora. Eram rigorosos na sua disciplina. A grande revelação, esses textos provam como eles enxergavam a Bíblia, consideravam os livros do Antigo Testamento como obra escrita pelo próprio Deus, esses escritos não bíblicos que encontraram lá no meio. Acreditavam que Deus falou através do seu Espírito por intermédio dos profetas, a mesma terminologia usada por Cristo. E os manuscritos bíblicos encontraram cópias, e aí eu quero dar ênfase, extremamente antigas das Sagradas Escrituras, forneceram a base para comparar de forma direta o texto da Antiguidade com a Bíblia hebraica moderna. Então isso é avaliação histórica. Lembra que estamos dentro da introdução à Bíblia. Primeiro, nós estamos analisando o livro por fora.
Como esse livro chegou até nós? Por isso que é essa matéria introdutória. Porque depois que você percebe, vale a pena estudar esse livro, aí a próxima matéria a gente entra em panorama do Antigo Testamento. Porque daí nós já vimos que o que chegou até nós, chique, é 10, é acadêmico, ela pode ser levantada em qualquer ambiente no mundo, desde as mais altas classes, tanto sociais quanto político-acadêmicas, tá? Pode ir para os palácios, pode ir para os centros imperiais deste mundo, como serve para nós, pobres mortais aqui, comedores de arroz e feijão em Sorocaba, mas que acreditamos no mesmo Deus. Nós temos um livro que vale a pena dar a vida por ele. Tá bom? O inventário, então, bíblico aí das cavernas, não é? Todos os livros do Antigo Testamento foram encontrados nas cavernas, com exceção apenas do livro de Esther. Então, lá nas cavernas, naqueles jarros, o livro de Esther não tinha. 200 antes de Cristo, trechos de Jó, Jeremias, Samuel, Salmos. 165 a.C., nós temos cópias valiosas do livro de Daniel. 150 a.C. é a data do manuscrito que foi encontrado. Um Eclesiastes de 150 a.C. Lembra que eu estou citando só os textos aqui do Antigo Testamento, pessoal? Porque é a matéria de hoje, tá? Lá foram encontrados manuscritos também do Novo Testamento. Então, refutando críticos que insistiam em uma data de escrita muito posterior para o Eclesiastes. Não, isso veio comprovar a data. Agora aqui vem o quê? A joia da coroa, a cereja do bolo do estudo acadêmico, o rolo de Isaías. Preservação total. Total. O manuscrito mais extenso e preservado em sua totalidade. Um estado físico. Em qual estado físico? Encontrado em condições incrivelmente boas. A datação científica remonta ao ano de 125 antes de Cristo, encontrado agora em 1947. Significado disso, uma janela ininterrupta, completa para o texto profético lido séculos antes de Cristo. E uma curiosidade agora que me vem à mente. Lucas capítulo 4. Quando Jesus entra na sinagoga, foi lhe dado o quê? O rolo do profeta Isaías. Lembra disso? Não é isso que está escrito lá? Olha que coisa mais linda. E eu já falei para vocês, guardem isso. Dos 3 profetas maiores, cada um tem uma ênfase em uma pessoa da divindade. Já viram isso? Isaías profetiza mais sobre quem? O Messias, o Filho. Jeremias fala mais de quem? Quem que é mais retratado no livro dele? O Pai. E onde é que você vê a pessoa do Espírito Santo nadando de braçada? Ezequiel. E eu entrei num rio, e o Espírito me levou. Você percebe que Isaías, a ênfase dele é no Filho, Jeremias, a ênfase dele é no Pai, e Ezequiel, a ênfase dele é no Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Não é coincidência, pessoal. E ele entrou na sinagoga. Olha o cumprimento de tudo que está no livro, pessoal. Ele é o cumprimento do que foi dito. E a ele, então, foi lhe dado o quê? O livro do profeta Isaías. Isso é fenomenal, pessoal. Essas coisas nós devemos prestar atenção. Isso enriquece a nossa fé, pessoal. Tá bom? Vamos lá. O veredito científico, então. E eu estou partindo para a terceira metade, ao terceiro terço dos slides, o veredito científico, o Qumran, são aqueles manuscritos encontrados, versus a Bíblia atual, não é? Nós temos um espaço de 1000 anos de história no escuro. Nós não tínhamos esses textos antigos, nós tínhamos o texto hebraico medieval, de 1000 a.C. De repente encontramos jarros e jarros com inúmeros manuscritos do Mar Morto, na região de Qumran, de 200 anos, datados de 200 anos. Então, os textos separados por mais de 1 milênio, eles são, ênfase, praticamente idênticos. Uma prova cabal, final, definitiva, de que os escribas do século II em diante realizaram um trabalho sem erros grosseiros.
Quando eu digo erros grosseiros, é quando você erra uma palavra. Alguém quer testar aqui e escrever exceção? Pois é como o exercício que fizemos na aula passada. Você pode errar, talvez, a troca de um C cedilhado por 2 S. Isso é o que nós chamamos de erro mínimo. Isso não altera a mensagem. A Bíblia atual é, na essência e nos pormenores, a mesma escritura lida nos dias de Esdras, após o cativeiro babilônico. Então vamos ver agora a unidade. As famílias de textos. O que são famílias? Agora você vai entender quando eu falo de famílias de textos. Nós tínhamos, antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nós tínhamos um grupo de manuscritos que datavam em torno de 1000 antes de Cristo. A gente vai chamar esse grupo de manuscritos de uma família de manuscritos. Aí encontramos nos vasos aquela riqueza de manuscritos que eu acabei de citar para vocês e enfatizar. Então vamos chamar agora desses manuscritos encontrados, que são mais antigos, de outra família de manuscritos. Essas são as famílias que nós estudamos. Temos o texto original hebraico preservado por escribas e rabinos, e temos também a Septuaginta, que é uma tradução grega de 200 a.C. Citações do Novo Testamento também são válidas para nós. Ao comparar as duas famílias de manuscritos como um todo, conclui-se que nenhum dos textos diverge das primeiras cópias originais. Obrigado, muito obrigado, estou garganta seca mesmo. Preste atenção na expressão, nenhum dos textos diverge das primeiras cópias originais. Nenhum. E quando eu digo isso, está sendo gravado e vai a público. Isso daqui passa pelo teste da sociedade. Porque qualquer um que não é do nosso meio podia falar, tá vendo? É um tremendo mentiroso. Olha o pastor enganando as ovelhas. Mas sinto muito. A história, o academicismo comprova a fidelidade do texto que nós pregamos. Obrigado, querido. A Septuaginta, ela foi traduzida de manuscritos hebraicos que batiam perfeitamente com a tradição preservada. Houve um lapso no texto aí, o copista... isso é um dos erros menores que eu disse para vocês. Muito bem. A evidência interna, né, essa concordância textual, copistas antigos escreveram passagens idênticas em livros diferentes, com exatidão impressionantes. Por exemplo, o Salmo 18, você vai encontrar lá em 2 Samuel 22. Não foram as mesmas pessoas que escreveram. Você vai ver o Salmo 14, reproduzido no Salmo 53. Isaías 36 a 39, segundo Reis 18, 13 a 20 e 19. Partes dos Salmos 57 e 60, idênticos ao Salmo 108. São evidências internas de correlação de textos. Longos trechos repetidos, sem divergências, comprovam a obsessão por precisão desde épocas remotas, viciados em exatidão. Viciados, povo viciado em fazer a coisa mais perfeita possível. Penúltimo, a prova dos nomes, o estudo de Robert Dick Wilson, o exemplo de Jeremias 39:3, por exemplo. Olha aí, nomes de reis antigos grafados com exatidão arqueológica. Você tem como a lupa aí do erudito o erro antigo. Tradutores confundiram títulos com nomes. Exemplo, Rabsaris, Rabimag. A descoberta secular, arqueólogos encontraram os registros oficiais e títulos reais de Nabucodonosor. Quando encontraram lá na arqueologia, foram ver, os títulos eram exatamente o que já a Bíblia havia dito. A arqueologia confirmando o registro bíblico. O veredito, então, a que resultado se chega? A tradução correta de Nergal-Sarizer, de Sangar, a tradução correta, né? Ele dá um exemplo de Nergal-Sarizer, de Sangar, revelou que o hebraico preservou cada letra minuciosamente, por quanto tempo? Por séculos. Por séculos. Pessoal, tem algumas coisas na Bíblia que não adianta. O homem secular, ele não se dobra por rebeldia espiritual.
Os homens só foram descobrir, a sociedade acadêmica só foi descobrir que o dente tinha uma pele que o revestia há poucas décadas atrás. Se você for ler o livro de Jó, ele já falava sobre a pele dos dentes. Quem falou isso para Jó? Quem citou isso para ele, que isso existia? De onde ele tirou isso? Há inúmeras informações na Bíblia que não tinha como o ser humano saber. Sabe por quê? Porque a comunidade acadêmica não havia descoberto, sequer sabia que existia. E a Bíblia já falava sobre aquilo. Encerrando, conclusão. Uma confiança inabalável. A história, a arqueologia e a ciência textual confirmam o milagre da preservação bíblica. Você ter esse texto fiel ao seu registro original até hoje, isso é um milagre. Isso exige uma intervenção divina. Nenhum erro de transmissão afetou a mensagem da palavra de Deus. Que isso dê confiança para vocês, para nós, de que esse texto é o texto conforme Deus entregou. Podemos ler o Antigo Testamento com a mesma convicção absoluta demonstrada por Cristo e os apóstolos. Encerro com esta palavra. O texto é confiável. A palavra, com letra maiúscula, a palavra de Deus, permanece. Amém?